Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma coisa que Deus falou comigo, há uns 2 dias atrás. E eu quero compartilhar com você a minha experiência com o Senhor. Eu vou ler para você 2 textos da Palavra do Senhor e depois eu vou explicar para vocês o que o Senhor falou comigo. Bom, mas antes de começar, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Tomás. E eu gostaria de pedir a sua ajuda. Se inscreve no meu canal do YouTube, se quiser, me segue lá no Instagram, tá bom? Bom, eu vou ler aqui como está na versão da Bíblia que eu uso. O primeiro texto que eu quero ler para você está no livro de Mateus. Eu vou ler aqui a partir do versículo 22. É uma passagem muito conhecida. Logo depois, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e no lago seus discípulos estavam em dificuldades, pois o vento vinha se levantando e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensavam que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: "Não tenha medo. Coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor. Começou a afundar e gritou: "Senhor, salve-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. "Ó homem de pequena fé, por que você duvidou?" disse Jesus. O outro texto, também muito conhecido, está em Marcos. Eu vou ler aqui a partir do versículo 35. Diz assim: Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado do mar." Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade. As ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando: "Mestre, nós estamos quase nos afogando e o senhor nem se importa." Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Cale-se, aquiete-se." O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: "Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé?" Bem, agora eu quero compartilhar com você o que o Senhor falou comigo nesses 2 dias atrás. E Ele me deu esses 2 textos como exemplo. Bom, e o que o Senhor falou comigo é sobre andar com fé. Vou tentar explicar para vocês rapidamente o que o Senhor falou comigo. Bom, tem momentos da vida da gente que nós temos que tomar as nossas decisões, nós temos que caminhar sozinhos, né? A gente tem que tomar nossas próprias decisões. Obviamente que a gente tem que saber e fazer o que é certo. A gente sabe o que é certo e o que é errado, então procura fazer o que é certo. Mas
Nós temos que tomar a decisão. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos que tomar nossas decisões. Mas quando nós tivermos dúvida do que fazer, do que falar, como agir, nós temos o Senhor Jesus para nos socorrer. Nós temos a quem recorrer clamando por ajuda. Imagine um pai, você que é pai, você que é mãe, e tem filho, né? Obviamente, se é pai, se é mãe, tem filho. Quando seu filho estava começando a aprender a andar, você o segurava, né, pela mãozinha, né, para ele, tomava cuidado, para ele não cair, mas deixava, em certo momento, você soltava as mãozinhas para ele caminhar sozinho, né? Quando seu filho começou a andar de bicicleta, o que o pai faz? Segura, né? E vai empurrando. Quando o pai vê que ele já está sabendo se equilibrar, que ele já tem condições de pedalar sozinho, ele solta, né? E a criança vai sozinha. Então, acontece isso conosco. Nesses dois exemplos que eu falei para você, da Bíblia, Jesus disse aos seus discípulos, Jesus deu para eles a liberdade de irem sozinhos. Vão. Mas eles não estavam sozinhos. Jesus estava com eles. No barco, quando Jesus mandou, né, vão, atravesse, e Jesus viu a tempestade, Jesus viu que eles estavam em apuros, Jesus foi caminhando. Quando chegou perto, Pedro chegou e disse, se é o Senhor, mande que eu vá caminhando. Pedro olhou para Jesus, acreditou em Jesus, teve fé em Jesus, saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas quando Pedro olhou, deixou de olhar para Jesus e olhou para as dificuldades, começou a perceber o vento forte, as ondas, ele deixou de olhar para Jesus, olhou para as dificuldades, a fé dele falhou e ele começou a afundar. Mas quando ele começou a afundar, quando faltou a fé, quando ele perdeu o foco, ele clamou por Jesus. Ele sabia que Jesus estava ali. Ele disse, Jesus, me ajude, salve-me. Na mesma hora, Jesus foi lá e salvou ele. A mesma coisa no outro exemplo. Jesus disse, vão. Deitou no barco e foi dormir, tranquilo. Jesus disse, vão. Jesus sabia que eles tinham condições. Em todos os dois casos, Jesus sabia que eles tinham condições de irem sozinhos. Vão. Deitou e descansou. Quando as ondas começaram a se levantar, faltou a fé. O que eles fizeram? Acordaram Jesus, gritando, Jesus, o barco está se afundando. Jesus levantou, repreendeu o vento, as ondas, e disse o que para eles? Ó homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? O que eu quero dizer com isso, que o Senhor falou muito comigo, que nós vamos ter que caminhar sozinhos. A Bíblia, ela nos dá a direção, ela nos diz o que é certo, o que é errado. E ali nós temos a orientação para a gente caminhar. Não é perder o foco de Jesus, perder a fé. Não é isso. É caminhar com fé, mas caminhar seguindo que o nosso livre-arbítrio seja a vontade do Senhor. Se em algum momento você não sabe o que fazer, você está em dúvida, você tomou uma decisão errada, você não sabe que decisão tomar, você está em dificuldades, não se preocupe, você não está sozinho. Jesus não te abandonou, ele apenas deixou você tomar suas próprias decisões.
deixou você caminhar, ele soltou a sua mão para você andar, ele soltou a bicicleta para você ir. Mas como o pai está ali perto do filho, para não deixar ele cair, e quando o pai solta a bicicleta, mas ele vai correndo atrás, para se o filho fraquejar, ele está ali para segurar de novo. E o filho sabe que o pai está ali. Né? Quando você está indo, quando você solta, o filho vai, tranquilo, porque ele acha que o pai ainda está segurando a bicicleta. Mas quando o filho percebe que o pai soltou a bicicleta, ele fica com medo e cai. Eu não sei se você já passou por isso. Eu sou pai, eu já ensinei minha filha a andar e era acontecer. E eu me lembro quando meu pai me ensinou a andar de bicicleta, eu passei por isso. Eu ia, mas quando eu olhava e via que meu pai soltou a bicicleta, eu ficava com medo, achava que não podia e caía. Ou chamava, pai, 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 ele vinha e segurava. E Jesus faz assim com a gente, ele solta o coxinho para você ir, porque ele sabe que você, que eu, que nós temos condições de ir. Nós conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, não tem por que ter medo. Mas, se em algum momento você sentir medo, você não souber o que fazer, você sabe que Jesus está ali e ele vai segurar no coxinho da bicicleta para você não cair. Clame a ele, peça a ajuda dele. E ele vai te salvar, ele vai te segurar, ele vai te sustentar, ele vai te dar força, ele vai te mostrar o caminho por onde você deve andar, ele vai te mostrar o que é certo, ele vai te mostrar o que você deve falar, fazer, como agir. Acorda a ele, mas tenha certeza, Jesus está no seu barco. Sentiu medo, faltou fé, não sabe o que fazer, clame a ele. Amém? Não sei se consegui ser claro com você, mas é isso que eu estou muito feliz. Nossa, quando o Senhor me falou isso, eu vinha dirigindo, estava dirigindo e o Senhor começou a falar isso comigo. E eu fiquei muito, como sou muito grato a Ele por cada coisinha que Ele vai me ensinando, por cada puxãozinho de orelha que Ele me dá, cada ensinamento. Eu fico muito grato, meu coração se enche de muita alegria e gratidão. Amém? Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar para você um pouquinho da minha experiência com o Senhor, um pouquinho do que Ele falou para mim, e eu acho que isso pode ser útil para você. Talvez você esteja passando por um momento assim, um momento de dúvida, um momento que você acha que você está sozinho, você não sabe o que fazer. Às vezes a gente pensa, será que Deus nos abandonou? Meu Deus, Senhor, onde o Senhor está? Por que eu estou passando por isso? Clame a Ele. Clame a Ele. E Ele vai te ajudar, Ele vai segurar em você, Ele vai te segurar pela mão, Ele vai te mostrar o caminho. Você nunca, nunca está sozinho. Quem tem Jesus nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Mesmo que a gente pense, o que o diabo diga para a gente que nós estamos sozinhos, abandonados, que Deus não se importa conosco, que Jesus nos abandonou, isso é mentira. Não acredite nisso. Você nunca está sozinho. Nós que temos Jesus nunca estamos sozinhos. Em todas as dificuldades, em todas as alegrias, Jesus está conosco. Ele está no seu barco, Ele está no meu barco, Ele está segurando como um pai, segurando. Ele solta a sua mão para você ir. Mas se você perceber que não vai conseguir e chamar por Ele, Ele está ali pertinho de você. Ele vai te segurar, Ele vai te salvar, Ele vai acalmar a tempestade em sua volta. E você vai ter paz. Amém? Mais uma vez, eu quero pedir a sua ajuda. Se inscreve no meu canal do YouTube, clica lá no sininho para ser avisado de novos vídeos e, se gostou, clica lá em curtir, tá bom? Se quiser, me segue também no Instagram.
tá bom? Que a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Se você quiser entrar em contato comigo, eu vou ficar muito feliz em entrar em contato com você. Só mandar uma mensagenzinha que eu vou ter o maior prazer, ficar muito feliz em entrar em contato com você. Amém.